resumir o que foi o dia, tivemos os dois times treinando, né? O Palmeiras no Allianz, no CT do Aliança Lima, que é o Allianz palmeirense, vamos dizer, né? nesta quinta-feira. Enquanto o Flamengo treinou no centro de treinamento da seleção peruana, a seleção bicolor. O Flamengo não falou, né? Não tivemos personagens do Flamengo falando nesta quinta-feira, do lado palmeirense, sim. Mas estamos atentos a tudo. E até Léo Ortiz é uma possibilidade muito real de ir ao jogo no sábado. E essa ideia de um terceiro mandato é golpe? Seria golpe, Elton? Bom, golpe seria se o estatuto não fosse cumprido. Com reforma de estatuto e uma nova possibilidade de eleições, sim. Se o estatuto atual for mantido e tiver um terceiro mandato, aí está descumprindo o estatuto, né? É lógico que os documentos, né, a instituição ela precisa ser preservada. A questão, ela traz outros pontos que são bem interessantes e bem importantes, né? Se coloca à disposição do ecossistema do futebol brasileiro para continuar no futebol. Falávamos isso, inclusive, né, na quarta-feira, sobre a importância de Leila Pereira dentro desse ecossistema, porque é uma mulher em meio a um futebol realmente de muitos homens e de um machismo absurdo, que a gente sabe que acontece há muito tempo, e é uma dirigente que hoje consegue ter trânsito na Conmebol e na CBF. É lógico que essa questão política todos os dirigentes precisam fazer. Mas o mais importante é ela reafirmar o que ela disse no dia anterior, né? Sim, essa é a minha posição com relação a essa discussão, né, sobre a responsabilidade do Palmeiras na não disputa até a reta final do Campeonato Brasileiro. A queda de rendimento, ela assume a responsabilidade. E eu acho que todo dirigente precisa fazer isso. Não transferir responsabilidades e assumir a sua, né? Porque eu acho que nesse sentido o Palmeiras precisa também assumir a sua responsabilidade de ter ficado distante do Flamengo, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Mas zerou tudo, né, Edu? No sábado, Palmeiras e Flamengo zerados, porque fizeram grandes campanhas na Conmebol Libertadores e é um jogo só. São 90 ou 120 mais pênaltis para conhecermos o tetracampeão dessa competição. Tetracampeão brasileiro, né, dessa competição. Vale demais, né? Pense num jogo que vale. É esse. Vamos lá com o William Tavares, também com o Gustavo Zupac. Eles participaram agora há pouco do nosso Linha de Passe, mas seguem trabalhando aqui, seguem trazendo informações de Lima para nós aqui no Sport Center. Falamos de Leila. Mais cedo, outro integrante da nossa equipe em Lima, o André Hernan, trouxe a informação de que se houver alguma discussão a ser realizada entre Leila Pereira e o Abel Ferreira, por exemplo, essa desavença quanto à influência da arbitragem no brasileiro, isso não vai ser abordado agora. O André Hernan trouxe essa informação porque é hora de pensar no jogo que vale demais, esse jogo de sábado. Não é isso, William? Boa noite para você, boa noite, Zupac. Boa noite para você, Edu, para o nosso querido Elton Serra, nosso fã de esportes, acompanhando a nossa cobertura direto aqui de Lima. Eu acho que isso é o bom senso, né? Ela deixou claro que não tem nenhuma divergência. Talvez até tenha. Pode ser, divergência, né? Pode ser que o Abel, inclusive, tenha ouvido isso e não tenha curtido muito. Pô, foi por um caminho, ela foi por outro, meio que desautorizou, ela disse que não. Mas, as equipes estão aqui em Lima. O Palmeiras está batalhando ali pelo Tetra da Libertadores. É verdade que o brasileiro já era, o que deixa ainda mais pesada essa decisão para o Palmeiras, né? Então acho que é o momento de, se tem algum probleminha, deixa passar o título, depois chega numa sala, os dois lá não fala, tá tudo bem, tudo certo, vou renovar aqui, sigo com você até o final, e tá tudo bem. Eu acho que é por aí, essas coisas não tem que ser externadas mesmo, tem que se resolver intramuros, né, Zupac? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite você, Edu, Elton, um grande abraço ao fã de esporte. Acho que a maturidade da relação de Leila Pereira e Abel Ferreira, é a palavra. Ela é tão avançada, é uma relação tão boa, o trabalho funciona tão bem, que é ótimo que tenha divergência, né? Uma coisa é divergência, outra coisa é desgaste. Isso. São coisas diferentes e uma relação amadurecida, uma relação boa que funciona, ela permite que existam divergências. E a fala da Leila ontem, eu gostei muito do que ela falou, porque eu não gosto do discurso do Abel. Acho que este discurso do Abel é um discurso conspiratório, um discurso raso, não me agrada, acho que contribui muito pouco para o futebol. E o tom que a Leila adotou ao falar sobre esse tema é o tom que me agrada. Eu
eu acho muito mais sensato. Que contribui para a decisão, inclusive, Sem para a dúvida. final, para o clima aqui na cidade, para tudo. E eu também acho que tem a ver, porque a mesma relação boa, não a mesma, mas é boa a relação da Leila com o Abel, como é boa a relação da Leila com o Sami Chaldi. E acho pouquíssimo provável que a presidente do Palmeiras, que é uma figura que eu gosto e respeito bastante, muito pouco provável que ela, dentro de um evento da CBF, sendo próxima do presidente da CBF, Perfeito. faria críticas no tom das críticas do Abel, que para mim são conspiratórias muito mais do que construtivas. Tá mais esperando o jogo, o torcedor do Flamengo tá mais otimista, até pelo momento das duas equipes, O ou não? torcedor do Flamengo, ele Por natureza, né? mais otimista. Por natureza. Ele é um torcedor que, na dúvida, joga pra cima. Verdade. O do Palmeiras, especificamente o do Palmeiras, na dúvida, ele desconfia. Isso é uma característica, cada clube tem a sua característica. Então ele é, por natureza, mais otimista. E o momento sugere o otimismo crescer, né? Mas, pra mim, é um jogo 50-50 nesse sentido. Ah, sim, no sentido de favoritismo, ainda mais final única, né? Ainda mais final única. Principalmente por isso. Principalmente por isso. Dá pra guardar alguma coisa nessa manga pra surpreender, porque em 2021, na final contra o Flamengo, ele tirou o coelho da cartola, taticamente, e o Palmeiras fez um excelente primeiro tempo, largou na frente, um começo de jogo excepcional do Palmeiras, né? E ali saiu o gol do Veiga. Vocês acham que pode pintar isso pra sábado, ou realmente não tem muito o que fazer, é mais a inspiração mesmo, hein? William, uma boa pergunta. É difícil imaginar o Abel entregando o jogo. Qual é aquela frase famosa? Ele tem um plano. Ele sempre tem um plano, né? Ali na ocasião foi o Gustavo Scarpa, que foi a surpresa ali, de ala, inclusive, né? O Piquerez disse que não sabe o time, mas o Abel disse que todo mundo sabe. E aí, estará falando a verdade o técnico palmeirense? Bom, time titular, eu acho que ele tá jogando o jogo antes da bola rolar. Eu acho que aí é uma questão realmente que pode surpreender. Eu acho que como estrutura não tem como fugir. Não tem como você fazer algo diferente nos últimos jogos da temporada e no jogo mais importante do Palmeiras da temporada, algo diferente do que você fez durante todo o ano. Até porque ele não teve tempo para isso. É lógico que o time titular não jogou contra o Grêmio, então ficaram treinando, mas o Abel estava focado no jogo contra o Grêmio, não tinha como ele olhar para as duas competições no mesmo dia. Mas a gente tem percebido o Palmeiras de trás para frente, né? Você com dois atacantes, tendo o Flaco Lopes e o Vitor Roque, isso não se discute. Indo para trás, você tem muitas vezes saída de 3 com a bola, linha de 5 sem a bola, ora um volante fazendo a função de terceiro zagueiro, ora o próprio Bruno Fux saindo da função de terceiro zagueiro para ser um volante. Eu acho que essas coisas não vão mudar. Aí o miolo é outra história, porque se você começa o jogo com o Bruno Fux, por exemplo, sendo esse terceiro zagueiro, um primeiro volante, o cara que vai jogar ao lado dele certamente vai ser a sombra do Arrascaeta. E aí você... O Bruno Fux pode ser essa sombra. Eu acho que não. Eu acho que o Arrascaeta se movimenta muito para os lados do campo e dá a possibilidade de você abrir espaço para quem vem de trás, ou ele pifar uma bola, né, para um atacante que deve ser o Bruno Henrique, e você precisa de um cara com maior mobilidade para acompanhar o Arrascaeta. E aí pode ser, obviamente, um dos volantes. Não será então, o Andrés Pereira. Isso é fato. 3 zagueiros. Com os laterais podendo descer ou mais ali uma linha de 5 para resguardar? Não, as duas coisas, né? As duas coisas. Essa saída com 3, os dois alas com muita liberdade. E, obviamente, né, o Veiga entrando nesse time é uma questão, porque o Veiga entrando nesse time, você ter o Bruno Fux, por exemplo, fazendo essa função de primeiro, com o Andrés Pereira, o segundo, eu acho muito arriscado. A gente podia até botar a tela rapidamente, pedir para o Sandro Favarato, para a gente colocar, para a gente visualizar a escalação do Palmeiras possível ou anunciada. É isso aí, né? São os 11 que não foram para o jogo contra o Grêmio. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Andrés, o Bruno Fux está ali mais adiante, mas seria o terceiro zagueiro. O Alan, o Rafael Veiga, o Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu sou um pouco descrente dessa escalação. Pela formação ali, o Rafael Veiga não faz o lado do campo.
O Rafael Veiga joga mais por dentro. E você tendo o Rafael Veiga por dentro, você vai ter que equilibrar isso com os dois lados do campo. O Alan pode fazer essa função, essa dobra com o Kelvin, que pode nem ser titular, inclusive, se jogar 3 zagueiros, o Alan pode ser o Alan. E você ter o Bruno Fux jogando mais recuado como terceiro zagueiro, Piquerez fechando o lado esquerdo. O Rafael Veiga jogando por dentro, você ganha com a bola, mas muitas vezes perde sem. E por isso até, em muitas oportunidades, o Zupac trouxe aí o retrospecto do Rafael Veiga sendo titular e vindo do banco de reservas. O contexto desses jogos trazia um adversário que tinha muita intensidade com a bola e você precisava de alguém para fazer essa recomposição defensiva que o Rafael Veiga hoje não entrega. E quando ele entrava em campo descansado, vindo do banco de reservas, era justamente para o Palmeiras ter o controle com um cara que... O gol da LDU, que ele recebe a bola na intermediária, faz o lançamento e entra na área para finalizar, é de um cara descansado, é de um cara que ataca bem espaço e faz bem a leitura do jogo. É uma possibilidade. Então eu estou entendendo que você também iria com ele inicialmente no banco, se você fosse o técnico. Não, eu iria inicialmente com ele no banco. Sim. Pensando que o Flamengo tem um meio-campo mais técnico, você ter um jogador como o Rafael Veiga no segundo tempo para decidir faz muita diferença. Ô William, eu achei interessante também a Lili trazendo a informação que no Palmeiras é outro campeonato, esquece o brasileiro. E é isso, né? E na Libertadores, apesar desse sofrimento contra a LDU, aquele jogo histórico, no qual, aliás, Rafael Veiga foi muito decisivo, né? A campanha do Flamengo é pior que a do Palmeiras, né? Porque, por exemplo, fase de grupos, o Palmeiras ganhou tudo. O Flamengo ganhou 3 dos 6 jogos apenas, né? O Flamengo passou por pênaltis contra o Estudiantes. Então, de uma forma geral, a campanha do Palmeiras é superior nessa Libertadores 2025, amigos. É superior, uma fase de grupos impecável do Palmeiras. Como sempre é. Como sempre é. E no como sempre é, a fase de grupos ruim do Flamengo também. De como novo, sempre é. passando em segundo lugar. E com as calças nas mãos. Obrigando o Flamengo a definir boa parte dos duelos de mata-mata fora. Você lembra que no último jogo, no Maracanã, uma defesa do Rossi contra o Tátira, no último segundo lance. Ali, nos acréscimos. Se aquela bola entra, o Flamengo estava fora. A Libertadores do Palmeiras, ela é indiscutivelmente melhor que a do Flamengo. O Flamengo fez uma primeira fase ruim, fase de grupo ruim, passou em segundo. Fez um confronto de oitavas com o Inter excelente, muito bom. Que foi o melhor momento ali na Libertadores. Como dizem os jovens, tipo o Elton Serra, foi o prime do Flamengo na Libertadores. Foi o prime. Aí passou pelo Estudiantes com um jogo bom, um jogo ruim. E passou pelo Racing em um time que brigou muito, mais do que jogou brilhantemente. Teve a expulsão do Plata, né? Foi um time muito valente. Então foi uma Libertadores que ela não foi linear e não foi espetacular, mas chegou na final. É isso. O Palmeiras fez uma fase de grupo espetacular, fez um mata-mata muito seguro, tirando o duelo passou muito bem pelo River, tirando o jogo de ida contra a LDU. Então a Libertadores do Palmeiras, ela é claramente melhor que a do Flamengo. Diria o outro, e daí? Pois é, e daí? Sábado é outro papo. Porque tudo isso, se a gente for analisar momento, tudo isso ficou para trás. E o momento hoje, né? É favorável ao Flamengo. O Flamengo tirou uma diferença do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, passou o Palmeiras e abriu uma diferença que o coloca na condição, todo mundo já falou, o Flamengo é campeão. Precisa de uma hecatombe para o Flamengo não ser campeão brasileiro. Então ele conseguiu passar o Palmeiras. O Palmeiras nos últimos 10 jogos, o Palmeiras ganhou 3 no Campeonato Brasileiro. 5 sem ganhar. 5 sem ganhar e perdeu pontos para equipes que estão brigando na zona do rebaixamento. E aí o momento do Flamengo é melhor, né? Então é uma questão de momento. Ainda assim, eu não cravo favoritismo. Não é isso, o momento do Flamengo é melhor. É isso. E daí? Vamos ver sábado. Sábado é outra conversa. Já que o momento do Flamengo é melhor, vamos com o Mendel Bidlovski então com informações do Rubro Negro. Vamos nessa. Boa noite, Williams, Zupac, boa noite a todos. Estou aqui em frente ao Hotel Concentração do Flamengo, aqui em Lima, no Peru, palco da decisão da Conmebol Libertadores. Flamengo, que fez nesta quinta-feira o primeiro treino em solo peruano para a grande final da Libertadores contra o Palmeiras. O treino aconteceu no centro de treinamento da seleção peruana, o mesmo complexo usado pelo Flamengo na final da Libertadores de 2019, também disputada aqui em Lima, no Peru. Treino fechado para a imprensa. Nesta quinta-feira também não tivemos entrevistas de jogadores do Flamengo, do Felipe Luiz. Essas entrevistas acontecem na sexta-feira. O Flamengo fez esse treinamento
fechado, Felipe Luiz montando o time, e temos uma informação importante em relação ao Léo Ortiz. O Léo Ortiz sofreu estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, no jogo contra o Palmeiras. Aí ele fez um tratamento todo especial, passou por uma infiltração para estar em campo no segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Racing. Jogou os 90 minutos e depois voltou ao tratamento do tornozelo. Ele voltou aos treinos na última segunda-feira. A gente observou o Léo Ortiz aqui indo para o treinamento, está com a delegação aqui no Peru. A caminhada dele aqui do hotel até o ônibus, caminhando normalmente, tanto na ida como na volta do treinamento. E aí, informação importante, apuração da ESPN com o nosso Pedro Ivo Almeida. Ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. Então resta saber se o Léo Ortiz começa no banco ou entre os titulares. Dúvida no ataque, o Bruno Henrique deve ser o substituto do Plata, que está suspenso. E aí, quem são os companheiros ali no ataque pelos lados? Everton Cebolinha tem jogado bem, pode pintar ali o Carrascal, mas também tem Luiz Araújo, Samuel Lino, são outras opções para o Felipe Luiz. Outra informação importante em relação aos ingressos. Ingressos esgotados no setor exclusivo da torcida do Flamengo, atrás de um dos gols, 12.500 ingressos, todos vendidos na parte exclusiva do Flamengo. O Flamengo volta a treinar nesta sexta-feira e, como disse, com entrevistas também na véspera da decisão, o Flamengo que optou por não fazer o reconhecimento de campo no palco da decisão da Conmebol Libertadores. É a preparação final do Flamengo para a grande decisão da Libertadores, William. Grande Mendo Abidlovski. Já que o Mendo citou o Pedro Ivo Almeida, vamos com o Pedro Ivo. Tá na agradabilíssima companhia do André Hernan também. Vamos com os dois. Fala, meu caro William Tavares, esse é o Sport Center e a gente tá, ó, só com ela, a cobiçada, a glória eterna. Não pode tocar. Não, você pode até chegar perto dela. Dançar, mas cortejar. Não pode mas não tocar pode, nela. Mas não pode tocar antes da Quem festa. vai tocar vai ser o capitão, ou pela primeira vez, o capitão de Palmeiras, ou capitão do Flamengo, depois que tivermos a decisão da Libertadores da América, sabadão, claro, com transmissão ESPN, Disney Plus. Pedro Ivo Almeida. Hoje a gente teve muita notícia de Palmeiras e de Flamengo. Começando pelo Palmeiras, aliás, Abel Ferreira, que tem duas dessas e quer a terceira, cravou. Vai ficar no Palmeiras. Surpreende a você? Porque, ó, nos bastidores do Palmeiras, a alta cúpula, não surpreendeu ninguém o fico dele. Não surpreendeu, André. Um abraço a você, um abraço aos amigos que nos acompanham, até porque, como você já vem trazendo ao longo da programação, só uma hecatombe, como você disse, várias vezes poderia mudar. É interessante que o Palmeiras fala, né? A Leila também, em entrevista que a gente comentou sobre a permanência do Abel, é interessante e não deixa de ser também uma injeção de ânimo ou tirar qualquer tipo de pressão que possa surgir em virtude de um resultado que não seja lá o esperado pelo Palmeiras. Então, essa página de fico, não fico, permanência ou não do Abel está virada. Foco total agora no campo, no gramado, aqui no Monumental no próximo sábado. E sem dúvida nenhuma, é um contrato que vai até o fim de 2027, não tem multa rescisória e ele deixa aberta a possibilidade do tipo, olha, se de repente não quiser mais, se de repente desgastou, não deu certo essa reformulação de elenco e não vierem mais as conquistas, como ele está acostumado a ter essas conquistas. Só essa taça aqui tem duas plaquinhas dele, hein? Duas dele. Só duas. Você tem uma ideia, é muita coisa. Ele pode ir embora. Você acredita numa saída do Abel, de repente, se até por deixar essa possibilidade aberta sem multa rescisória? André, eu acho que é mais possível uma saída ao longo de uma próxima temporada de um novo contrato do que seria uma saída agora de uma não permanência, de uma não renovação. Só que eu acho que seria algo que teria que ser muito bem pensado, trabalhado, claro, um desgaste de muito tempo, e não algo súbito, não algo do dia para a noite. Acho que é por aí que caminha essa relação Abel e Palmeiras. Do lado do Flamengo, o Flamengo teve uma ótima novidade hoje. Léo Ortiz trabalhou, Pedro, sem restrições nenhuma. Exatamente. Dá para dizer que assim está pronto para ser escalado? Está na mão do Felipe Luiz. Tá. Não é mais uma questão médica, não é mais uma questão do departamento médico, não é mais uma questão de restrição, de se está à disposição ou não. O Léo Ortiz está à disposição da comissão técnica do Felipe Luiz. Trabalhou hoje normalmente lá no CT da Federação Peruana, casa do Flamengo nessa preparação, reta final de preparação aqui em Lima. Passou por nós ali na frente do hotel, caminhando normalmente, saudando torcedores. Não há mais uma restrição médica. É final.
Se está 100%, se está 90%, se está 85%, vai para o jogo. Agora é uma decisão que cabe ao Felipe. Se esse tempo sem atuar vai gerar uma insegurança, vai gerar um Danilo ali começando o jogo, o Léo como opção, se não tem nada disso, se ele vai para o jogo como foi contra o Racing na Avejaneira na semifinal, mas ele está entregue ao departamento técnico agora, não mais o departamento médico, né? E sem dúvida, assim, dá pra gente dizer que Léo Ortiz é uma peça fundamental. Afinal, é um jogador que tem números. Ele, a média de gol sofrido subiu, e a saída de bola, né? Gol sofrido, resolve saída de bola. É um jogador que, de fato, chama a atenção pelo desempenho, pela liderança também. É um jogador de seleção que almeja a Copa do Mundo. E para o torcedor do Flamengo é uma baita notícia. Pedro, a gente segue por aqui na programação. Por enquanto a gente almeja essa Copa aqui. Essa aqui a gente vai mostrar, sem tocar, a gente vai mostrar tudo até o sábado, quando tivermos o campeão da Libertadores da América. Aqui na ESPN Brasil, no YouTube da ESPN Brasil também. E eu vou fazer minha propaganda, William Tavares. Tem Fala Fonte também todos os dias. Tem Fala Fonte, tem Sport Center, tem F-Show, tem Equipe F, tem Mundo F, tem Linha de Passe, tem o que você quiser na programação, até sábado, depois de sábado. O Flamengo treinou na tarde desta quinta-feira aqui em Lima, no Peru, no CT da seleção peruana, mesma estrutura que foi utilizada durante a final da Libertadores de 2019. Essa atividade foi totalmente fechada para a imprensa. O Felipe Luiz faz os últimos ajustes para definir o time que começa a partida de sábado contra o Palmeiras, valendo o título da Libertadores da América. A principal dúvida está na zaga. A última vez que o Léo Ortiz esteve em campo foi no dia 29 de outubro, há um mês, na semifinal contra o Racing, um jogo em que ele esteve no sacrifício por conta de um estiramento no tornozelo. De lá para cá, o Léo vem fazendo um trabalho específico e se preparando para estar em campo nessa final. Ele já está integrado com o grupo, trabalhando aqui em Lima, mas ainda não há confirmação se o Léo Ortiz vai ter condições de começar essa partida como titular ou se ele ficará no banco de reservas com a dupla sendo formada por Léo Pereira e Danilo. A outra dúvida seria no ataque, já que o Felipe Luiz tem ali algumas opções para formar o trio mais ofensivo e, inclusive, a dúvida é entre o Samuel Lino e o Everton Cebolinha, que nas últimas partidas veio ganhando espaço e teve boas atuações. Então, essa é uma dúvida também em relação a esse time que começa o jogo de sábado, como o ataque será formado pelo Felipe Luiz. Sem o Pedro, que está machucado, e sem o Plata, que está suspenso, a tendência é que o Bruno Henrique seja novamente o cara que vai fazer a função de 9, que pode ser um homem decisivo, como já foi em outros momentos importantes para o Flamengo ao longo desses últimos anos. O Flamengo ainda faz mais uma atividade aqui em Lima, que é na manhã dessa sexta-feira. Essa sim será aberta para a imprensa nos 15 minutos iniciais, e aí depois, entrevista coletiva do Felipe Luiz e de mais um jogador no fim da tarde. Será a última atividade do Flamengo antes da decisão, e aí a gente vai tentar entender se esse time vai estar definido e se o Felipe vai querer revelar pra gente. Estou aqui para passar, infelizmente hoje em dia a gente só pode olhar e torcer, né? Como diz o velho Raul, mas para passar sempre uma energia muito positiva para vocês. Voltando a falar que sinto muito orgulho de vocês, que vocês fizeram, que vocês continuam fazendo, que vocês vão fazer mais ainda, tenho certeza disso. E pense na torcida do Flamengo, pense nos seus amigos, pense nas suas famílias e pense em vocês mesmos, porque é muito importante para todas essas pessoas. Muita garra, muita disposição, muita concentração, muito empenho, porque tem muita gente dependendo de vocês, para a alegria de toda essa nação toda e de vocês também, de todos nós. Boa sorte para todos vocês, fé em Deus, que ninguém se machuque, que seja um bom jogo e que nós vamos ganhar. Muita sorte, muita força. O Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai levar. Amém. Cheguei a me emocionar agora. Que beleza. Isso é bonito demais, né, cara? O Flamengo vai ganhar. Rapaz, Flamengo tetra da Libertadores, tetra Leandro. da Libertadores. Rapaz, que coisa. E você aqui, 44 anos depois de jogar uma final de Libertadores, você aqui, podendo ver tudo isso ao vivo, cara. É impressionante. Quando eu for ver o Flamengo entrar em campo, eu vou ficar emocionado de novo. Vamos lá no Catar, eu fiquei... Que é bonito.
É bonito, cara. Nação, vocês se lembram dele, ó? Paulo Guerreiro foi entrevistado lá. Então é isso aí, nação rubro-negra. Segue a preparação do Flamengo para enfrentar a equipe do Palmeiras nessa grande final da Libertadores. Vamos para cima, Flamengo. Vamos para cima. Só a vitória interessa. Expectativa muito boa. Torcedores do Flamengo estão assim tomando conta lá de Lima, sabe? Está uma festa linda. Então eu estou muito confiante de que o Flamengo vai voltar para o Rio de Janeiro, vai voltar para o Brasil com tetracampeonato. Essa que é a verdade. Vamos fazer aquela festa linda no Rio de Janeiro e depois vamos também ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa é a minha expectativa, esse é meu ponto de vista. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto, quanto sempre com o apoio de todos vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando sobre essa grande final. Estou trazendo muito conteúdo, estou trazendo o máximo de conteúdo que eu posso para vocês. Por isso que eu peço para vocês se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima.